Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui conosco. Hoje o papo é sobre uma área, olha, fascinante. A psicologia se encontrando com a engenharia de segurança. E vamos falar também de comunicação, treinamento, coisas essenciais. A nossa fonte principal é um material bem denso, Psicologia na Engenharia de Segurança, Comunicação e Treinamento.pdf. E a nossa missão aqui, né, é tentar entender como o lado humano, comportamento, cognição, emoção, é, assim, super crucial para a segurança no trabalho. Muito além daquela solução só técnica, sabe? É colocar a pessoa no centro da questão da segurança. Vamos mergulhar nisso. Com certeza, é isso mesmo. Segurança eficaz, de verdade, não é só um checklist de regras e equipamentos, né? Tá totalmente ligada a como as pessoas percebem os riscos, como elas tomam decisões ali no calor do momento, como a comunicação flui ou não flui e como são as relações no trabalho. E a gente vê uma evolução clara, né? Saindo daquela coisa de só apagar incêndio, só reagir ao acidente, para uma visão mais proativa. Que busca antecipar os problemas. Legal. Então, começando pelo básico, né? Segurança no trabalho envolve, tipo, um conjunto de medidas. Tem a parte técnica, administrativa, educacional, médica e, claro, a psicológica, que é o nosso foco hoje. No Brasil, a gente tem as normas regulamentadoras, as NRs, como um guia importante. Mas fica claro que é uma área multidisciplinar, né? Não dá para olhar só um pedacinho. Exato. E aquele termo famoso, o fator humano. Ele não é só o vilão da história, tipo a fonte do erro. Ele é, na verdade, a peça central de um sistema bem complexo, que mistura gente e tecnologia. É o que a gente chama de sistema sociotécnico. A gente precisa entender as capacidades, mas também as limitações das pessoas ali, no contexto real do trabalho, sabe? E o trabalho em si, ele mexe muito com a nossa identidade, com a nossa saúde mental. Pode ser fonte de realização, sim, mas também de muito sofrimento. Isso envolve dimensões psicológicas, sociais, até fisiológicas. Faz sentido. E, historicamente, essa preocupação foi crescendo, principalmente com a Revolução Industrial, né? O aumento dos acidentes e tal. Aqui no Brasil, a gente teve a CLT lá nos anos 40, depois as NRs em 78, que vem sendo atualizada sempre. E um conceito-chave que sempre aparece é o de risco ocupacional. Aquela classificação, né? Físico, químico, biológico, ergonômico e o de acidentes. Ou mecânico, às vezes. Uhum. E para lidar com esses riscos, existe uma lógica bem estabelecida, a hierarquia de controle. A prioridade máxima é sempre eliminar o risco. Se não der, a gente tenta substituir por algo menos perigoso. Depois vem os controles de engenharia, tipo proteger uma máquina, aí os controles administrativos, procedimentos, rodízio de função, essas coisas. E só lá no finalzinho da linha, como último recurso mesmo, é que entra o equipamento de proteção individual, o EPI. Entendi. Essa hierarquia parece focar bastante no ambiente, na tarefa em si. Mas e o comportamento das pessoas? Como é que ele entra nessa conta? Então, aí é que entra a chamada segurança comportamental. A ideia é tentar modificar aqueles comportamentos que aumentam o risco. Isso é feito, geralmente, observando as pessoas no trabalho, dando um feedback construtivo, sabe? E reforçando quando elas fazem a coisa certa, as atitudes seguras. É uma abordagem que tenta complementar a parte técnica. O grande desafio, na prática, é fazer essa integração funcionar bem, juntar o técnico e o comportamental de um jeito que faça sentido ali no chão de fábrica, no escritório. Certo. E, saindo um pouco do foco só no indivíduo ou na tarefa isolada, a segurança precisa ser vista num contexto mais amplo, né? Como um sistema mesmo. Exatamente. Perfeito. Segurança não acontece numa bolha, né? Tá tudo interconectado. O indivíduo, a equipe que ele trabalha, a organização como um todo e até a sociedade lá fora com suas leis, sua cultura. Pensar de forma sistêmica é fundamental, porque uma ação isolada, tipo, vamos fazer um treinamento aqui, raramente resolve o problema na raiz, sabe? E isso nos leva àquela ideia de cultura de segurança, né? Que é algo mais profundo do que só as regras escritas no papel.
Sim, exatamente. A gente fala muito hoje em cultura de segurança total ou cultura de segurança positiva. É algo que conecta os valores da empresa, aquilo que ela realmente pratica, com os valores mais amplos da sociedade. E a gente aprende sobre segurança não só no treinamento formal. A gente aprende observando os colegas, vendo como o grupo se comporta, né? É um aprendizado social forte também. Faz sentido. E como que os diferentes jeitos de organizar a produção, os modelos produtivos, influenciam essa dinâmica toda? Estou pensando no Taylorismo, Fordismo, depois veio o Toyotismo e agora essa coisa das plataformas digitais. Olha, cada modelo desses molda as relações de trabalho de um jeito diferente e, claro, impacta a segurança. O Taylorismo, o Fordismo clássico, com aquela super especialização, controle rígido, podia gerar muito isolamento, né? Pouca comunicação. O Toyotismo já trouxe a ideia do trabalho em equipe, círculos de qualidade, mas também uma pressão enorme por metas, por flexibilidade. E os modelos mais atuais, né? Essa coisa do trabalho flexível, das plataformas, às vezes levam a uma individualização muito grande, uma competição meio mediada por algoritmos até. Isso cria novos desafios para a saúde mental e para a segurança. Então, pelo que você está dizendo, a qualidade das relações dentro do trabalho, confiança, comunicação aberta, apoio mútuo, acaba sendo um fator super importante para a segurança funcionar de verdade. Fundamental. As pesquisas mostram isso claramente. Ambientes onde as pessoas confiam umas nas outras, onde a comunicação flui bem, onde existe apoio, têm programas de segurança muito mais eficazes. O jeito como a produção é organizada influencia a dinâmica social ali dentro, e essa dinâmica afeta diretamente como as pessoas se cuidam e cuidam dos outros no trabalho. É tudo ligado. Voltando um pouco para o indivíduo, mas por um ângulo diferente agora. Autoconhecimento. Por que isso seria importante, sei lá, para um engenheiro de segurança ou mesmo para qualquer trabalhadora? É chave, porque está muito ligado à inteligência emocional, sabe? Autoconhecimento é esse processo, que na verdade nunca acaba, de entender melhor nossos próprios pensamentos, nossas emoções, como a gente reage às coisas, nossos valores. E isso ajuda muito a gente a identificar vieses, sabe? Aquelas tendências inconscientes que podem distorcer como a gente percebe um risco, por exemplo. Um profissional de segurança que se conhece melhor, ele consegue regular melhor as próprias emoções numa situação tensa, consegue se comunicar de forma mais clara, mais empática e entender melhor as reações dos outros também. E como que isso se conecta com as relações interpessoais que você mencionou antes? Tem uma ligação direta? Totalmente direta. Quem se conhece melhor tende a construir relações mais saudáveis, consegue ser mais assertivo, sabe, defender seu ponto de vista sem ser agressivo, pratica mais escutativa, ouve de verdade o outro, respeita limites, os seus e os dos outros, lida melhor com conflitos que sempre vão existir. Para um profissional de segurança que está ali o tempo todo tentando influenciar pessoas, negociar, promover mudanças, essas habilidades relacionais que vêm muito do autoconhecimento são essenciais. Mas imagino que autoconhecimento não seja algo que a gente, sei lá, faz um curso e pronto, desenvolveu. É mais complexo, né? Com certeza. É um processo contínuo, para a vida toda, na verdade. Algumas práticas ajudam muito, né? Refletir sobre a própria experiência, pedir feedback honesto para as pessoas e saber ouvir esse feedback, né? Processos como coaching, terapia podem ser ferramentas poderosas também. Mas, claro, não adianta só se conhecer no vácuo. É preciso também desenvolver competências de comunicação, de negociação, para poder aplicar esse autoconhecimento de forma efetiva lá no ambiente de trabalho. Mudando um pouco o foco, vamos falar de acidentes. A forma como a gente entende por que eles acontecem, isso mudou bastante com o tempo, certo? Sabe? Tipo, a culpa foi de uma pessoa específica. Aquele modelo do efeito dominó é um exemplo clássico disso. Depois vieram modelos que viam o acidente como uma sequência de falhas, vários eventos que foram acontecendo em cadeia. Aí surgiu a visão sistêmica, que ficou muito famosa com o modelo do queijo suíço, do James Reason. A imagem é boa, né? A ideia de que a gente tem várias barreiras de defesa no sistema, procedimentos, treinamentos, proteções físicas, como fatias de queijo. Mas cada fatia tem furos, vulnerabilidades. O acidente acontece quando esses furos se alinham
e o perigo consegue passar por todas as barreiras. Legal essa imagem do queijo suíço. Mas a evolução parou aí ou tem coisa mais recente? Não parou, não. As abordagens mais recentes vão além, focando na complexidade e na resiliência dos sistemas. A engenharia de resiliência, por exemplo, ela não olha só para os fracassos, para como as coisas dão errado. Ela se pergunta como é que os sistemas conseguem funcionar e se manter seguros na maior parte do tempo, mesmo com tanta pressão, tanta coisa inesperada acontecendo. Em vez de só focar em evitar o erro, busca-se entender como as coisas dão certo, apesar de tudo. Como as pessoas se adaptam e improvisam para manter a segurança. E aqui no Brasil a gente também tem modelos específicos sendo desenvolvidos, como o MAPA, que é um modelo de análise e prevenção de acidentes bem interessante. Entendi. E a própria definição do que é um acidente de trabalho, ela também não é única, né? Depende de quem está olhando. Exato. Tem várias perspectivas. Tem a definição legal, lá da lei, que foca na lesão, no nexo com o trabalho. Mas a perspectiva técnica é mais ampla. Ela inclui também os quase acidentes, sabe? Aqueles sustos, incidentes que não chegaram a machucar ninguém, mas que poderiam ter machucado. São sinais de alerta importantes. Tem a visão sociológica, que enxerga o acidente como um reflexo das relações de poder, da organização do trabalho. E tem a visão psicológica, que analisa o impacto daquilo no bem-estar da pessoa, do grupo, o trauma que pode gerar. O importante é não ver o acidente como um evento isolado, pontual, mas sim como um evento sentinela, um sinalizador de que tem problemas mais profundos ali no sistema, na organização, que precisam ser olhados. Certo. E outro fator que sempre aparece muito ligado aos acidentes é o estresse ocupacional. Como é que ele se encaixa nessa história toda? O estresse, ele entra forte nessa equação. O estresse no trabalho geralmente surge daquele desequilíbrio, né? Muita demanda, muita pressão e poucos recursos para lidar com isso. Esses recursos podem ser internos, tipo as habilidades que a pessoa tem, a resiliência dela, ou externos, como ter autonomia no trabalho, ter apoio do chefe e dos colegas. Existem modelos teóricos que ajudam a gente a entender isso, como o modelo demanda-controle ou de desequilíbrio esforço-recompensa. E os estressores são muitos, né? Sobrecarga de trabalho, não saber direito o que esperam de você, ter pouca autonomia, medo de perder o emprego, conflitos com colegas ou chefia. E qual que é a ligação direta do estresse com a segurança? Com o risco de acidente? A ligação é bem direta. O estresse crônico, aquele que se arrasta, ele prejudica muito nossas funções cognitivas. Afeta a atenção, a gente fica mais distraído, afeta a percepção de risco, a gente pode subestimar um perigo, afeta a tomada de decisão, a gente pode agir por impulso ou demorar demais para reagir. Uma pessoa muito estressada está, sim, mais propensa a cometer erros, a cortar caminho, a violar um procedimento de segurança porque está sobrecarregada. E uma consequência bem grave disso tudo é a síndrome de burnout, que agora é até reconhecida pela OMS como um fenômeno ocupacional. O burnout, com aquela exaustão emocional profunda, o cinismo, a sensação de não dar conta, ele não só causa um sofrimento enorme, mas também aumenta comprovadamente o risco de erros e acidentes. Nossa, o quadro é complexo mesmo. Diante disso tudo, que tipo de estratégia funciona na prática? Vamos falar um pouco de comunicação em segurança. O que faz ela ser realmente eficaz? Olha, comunicação eficaz em segurança vai muito além de só passar informação, de dar um aviso. O objetivo é construir um entendimento comum, um significado compartilhado sobre os riscos e sobre como se proteger. É engajar as pessoas. Para isso funcionar, precisa ter alguns ingredientes-chave. Credibilidade é um deles. Quem está falando precisa ser visto como confiável, né? Precisa ter congruência. O discurso tem que estar alinhado com a prática da empresa, senão ninguém acredita. E precisa ter participação. Ouvir o que os trabalhadores têm a dizer, envolver eles nas soluções é fundamental. Os canais para isso são muitos. O diálogo diário de segurança, o DDS famoso, campanhas, os próprios treinamentos e, hoje em dia, claro, as plataformas digitais. Mas a gente sabe que, na prática, a comunicação muitas vezes falha, né? Quais são as barreiras mais comuns que atrapalham? São várias. Tem barreiras que são da própria organização,
tipo uma hierarquia muito rígida, onde a informação não desce ou não sobe direito, falta de canais abertos para falar de problemas. Tem as barreiras socioculturais, que são aquelas normas não escritas do grupo, tipo, aqui a gente sempre fez assim, ou uma cultura que meio que desvaloriza a segurança em nome da produção. Tem as barreiras individuais, como usar uma linguagem muito técnica que ninguém entende, ou os nossos próprios vieses de percepção, né? A gente tende a ouvir o que quer ouvir. E tem as contextuais, tipo muito ruído no ambiente, excesso de informação que ninguém consegue processar. Um ponto que está sendo muito discutido hoje é a importância da segurança psicológica, que é criar um ambiente onde as pessoas sintam que podem falar sobre riscos, sobre erros, sobre dúvidas, sem medo de serem punidas ou humilhadas. Isso é vital para a comunicação funcionar. Entendi. E que tipo de abordagem de comunicação tem se mostrado mais, sei lá, promissora, mais eficaz? Tem muita coisa interessante surgindo e sendo testada. A comunicação visual bem feita, clara, como infográficos, ajuda muito a simplificar mensagens complexas. O uso de narrativas, o storytelling, contar histórias reais, claro, com todo o cuidado ético, pode criar uma conexão emocional muito forte, que só o dado frio não consegue. Envolver os trabalhadores de forma ativa, por exemplo, pedir para eles mesmos mapearem os riscos da área deles, costuma dar muito resultado. E explorar o potencial das ferramentas digitais, né? Aplicativos para reportar riscos, realidade virtual para simular situações, microlearning com aquelas pílulas de conhecimento curtinhas e focadas. Isso se liga diretamente com o treinamento, né? Que também é uma forma de comunicação. Imagino que existam diferentes abordagens para treinar a segurança também. Sim, com certeza. A gente tem desde aquele modelo mais tradicional, transmissivo, que é a palestra onde um fala e os outros escutam, até modelos mais experienciais, que envolvem simulações, vivências, práticas, modelos colaborativos, com muita discussão em grupo, troca de experiências, e, claro, os modelos mais tecnológicos, com e-learning, realidade virtual, VR, que a gente já comentou. O que a pesquisa mostra consistentemente é que os métodos que envolvem mais participação ativa, sabe? Onde o aprendiz coloca a mão na massa, experimenta, discute, reflete, esses são mais eficazes para que o conhecimento realmente vire prática lá no dia a dia do trabalho. E como é que a gente mede se um treinamento de segurança funcionou de verdade? Não é só perguntar se o pessoal gostou do café, né? Não mesmo. Um modelo muito conhecido para avaliar treinamento é o do Kirkpatrick. Ele tem 4 níveis. O primeiro é a reação. Os participantes gostaram? Acharam relevante? O segundo é o aprendizado. Eles realmente aprenderam o conteúdo, os conceitos? O terceiro, que é crucial, é o comportamento. Eles estão aplicando o que aprenderam lá no trabalho? Mudaram alguma prática? E o quarto nível são os resultados. Essa mudança de comportamento teve algum impacto nos indicadores da empresa? Reduziu o acidente? Melhorou algum processo? O grande foco deveria ser sempre nesse nível do comportamento. A mudança real na prática é o que importa no final das contas. E essas metodologias mais novas, mais inovadoras de treinamento? Realidade virtual, gamificação, elas funcionam mesmo para a segurança ou é só moda? Olha, elas têm um potencial enorme, não é só moda não, mas precisam ser bem usadas, claro. A realidade virtual e aumentada são fantásticas para simular situações de risco de um jeito totalmente seguro. Você pode treinar evacuação de incêndio, trabalho em altura sem expor ninguém ao perigo real. A gamificação, usar elementos de jogos e os serious games, que são jogos feitos com propósito sério, podem aumentar muito o engajamento e a motivação para aprender. O microlearning, com conteúdo curtinho e direto ao ponto, ajuda a pessoa a aprender na hora que precisa. Até técnicas baseadas em arte, sabia? Tipo usar o teatro para discutir dilemas éticos em segurança ou storytelling para explorar as emoções ligadas a um acidente. O importante é não cair na armadilha de usar a tecnologia só porque é legal. Tem que alinhar a inovação com bons princípios de como as pessoas aprendem com os objetivos do treinamento. Falamos bastante de treinamento, mas me parece que o objetivo final não é só treinar, mas desenvolver competências para a segurança. É algo mais profundo do que só seguir uma regra, né? Exatamente, você pegou o ponto. Competência é mais do que só saber fazer.
É essa capacidade de mobilizar vários recursos, conhecimentos, habilidades, atitudes, até recursos do ambiente, para lidar com situações complexas, muitas vezes inesperadas lá do trabalho. Não é só saber a norma de cor, é saber o que fazer quando a situação real foge um pouco do que está no manual. Quando tem pressão, quando tem imprevisto. Isso envolve competências técnicas, claro, saber analisar um risco, conhecer as normas, mas também envolve competências perceptivo-cognitivas, ter atenção ao risco, saber tomar decisões rápidas e boas. Envolve as competências socioemocionais, que a gente já falou, se regular emocionalmente, se comunicar bem, cooperar com a equipe, e as atitudinais, valorizar de verdade a segurança, ter iniciativa, ser proativo. E o papel da liderança nisso tudo? Para desenvolver essas competências, para criar um ambiente seguro, parece ser fundamental, né? Formais ou informais têm um poder enorme de influenciar a percepção e o comportamento de todo mundo na organização, pelo exemplo que dão, pela comunicação, pelas decisões que tomam. A gente fala muito hoje em liderança em segurança. É aquele líder que demonstra um compromisso visível com o tema, que fala sobre segurança, que cobra, mas que também ouve, que incentiva a participação. E tem um conceito ainda mais forte, que é a liderança autêntica em segurança. É aquele líder que não só fala, mas age de acordo. O discurso e a prática estão totalmente alinhados. Tem transparência. E, de novo, as habilidades relacionais do líder, saber ouvir, dar feedback, construir confiança, são essenciais para ele conseguir promover uma cultura realmente segura. Você mencionou cultura de segurança de novo. Dá pra gente, sei lá, desempacotar um pouco mais esse conceito, o que ele significa na prática, no dia a dia da empresa? Claro, cultura de segurança é basicamente o conjunto de valores, crenças, percepções e padrões de comportamento que são compartilhados pelas pessoas de uma organização em relação à segurança. É o jeito como a gente faz as coisas por aqui quando o assunto é segurança. A gente pode pensar nela em diferentes níveis, usando o modelo do Shine, por exemplo. Tem o nível mais visível, os artefatos, os EPIs que o pessoal usa, os cartazes na parede, os procedimentos escritos. Tem o nível dos valores declarados, o que a empresa diz que valoriza, o que está na política de segurança. E tem o nível mais profundo, que são os pressupostos básicos, aquelas crenças inconscientes, compartilhadas, que realmente guiam o comportamento das pessoas, mesmo que elas não percebam. Tipo, segurança atrapalha a produção, ou acidente acontece mesmo, é do jogo. Uma cultura forte e positiva depende muito do compromisso da liderança, da comunicação aberta, da participação dos trabalhadores e da capacidade da organização de aprender com os erros e acertos. E mudar uma cultura, olha, é um processo longo, difícil, que exige esforço contínuo em todos os níveis da organização. Não acontece da noite para o dia. Entendi. É bem profundo mesmo. E tem outra área importante que se conecta com tudo isso, que é a ergonomia, ou fatores humanos. Qual que é a contribuição específica dela para a segurança? A ergonomia é fundamental. A ideia central dela é adaptar o trabalho às pessoas, e não o contrário, como muitas vezes acontece. Ela estuda essa interação entre nós, humanos, e os outros elementos do sistema de trabalho. As máquinas, as ferramentas, o ambiente físico, a própria organização do trabalho, horários, pausas, comunicação. O objetivo é otimizar o bem-estar das pessoas e, ao mesmo tempo, o desempenho geral do sistema, incluindo a segurança. A ergonomia ajuda a gente a superar aquela visão muito simplista de culpar o erro humano. Ela olha para o sistema. Será que o design daquela ferramenta não induz ao erro? Será que a interface daquele software não é confusa? Será que a organização do trabalho não está gerando uma sobrecarga que leva ao erro? E tem aquela ideia importante na ergonomia, né? A diferença entre o trabalho como ele deveria ser feito, o prescrito, e como ele realmente é feito no dia a dia. Exatamente, essa distinção entre o trabalho prescrito, que está lá no procedimento, no manual, e o trabalho real, que são todas as adaptações, os macetes, as estratégias, as dificuldades que as pessoas enfrentam na prática para conseguir dar conta da tarefa, para atingir as metas, apesar das limitações do sistema. A análise ergonômica da atividade, o AET, é uma ferramenta muito poderosa da ergonomia para a gente conseguir entender esse trabalho real.
ir lá, observar, conversar com quem faz, para poder propor melhorias que realmente façam sentido e funcionem na prática. Perfeito. Para a gente ir fechando essa nossa exploração, vamos tocar num último ponto. Os aspectos psicológicos na gestão de emergências. O que acontece com a nossa cabeça, com as nossas emoções, numa situação crítica como um incêndio, um acidente grave? Olha, emergências são eventos muito específicos. São situações de alta pressão, com ameaça real ou percebida, muita incerteza, pouco tempo para decidir. Isso tudo tem um impacto enorme na nossa psicologia. Afeta a cognição. A gente pode ter dificuldade de pensar com clareza, pode focar excessivamente num detalhe e perder a visão do todo, é a famosa visão de túnel. Nossos vieses de decisão ficam mais fortes. Afeta as emoções, medo intenso, pânico, estresse agudo, ansiedade e afeta o comportamento. Algumas pessoas paralisam, congelam, outras agem de forma impulsiva, desorganizada. A dinâmica do grupo também muda completamente numa emergência. Pode aumentar a coesão, mas também podem surgir conflitos. E depois que a emergência passa, ainda podem surgir efeitos psicológicos importantes, como reações de estresse agudo ou, em casos mais graves, o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Então, a preparação para lidar com emergências não pode ser só treinar a parte técnica, tipo como usar um extintor. Tem que ter um preparo psicológico também. De forma alguma pode ser só técnica. A preparação psicológica é crucial. Isso envolve treinar as pessoas para reconhecerem e tentarem regular suas próprias emoções sob pressão, treinar a tomada de decisão em cenários incertos, como informação incompleta, as simulações realistas, e aí a realidade virtual pode ajudar de novo, são muito valiosas. Elas permitem que as pessoas vivenciem um pouco da pressão, se familiarizem com as próprias reações psicológicas e treinem como lidar com elas num ambiente seguro. E o suporte depois da emergência também é fundamental. Fazer um bom debriefing, que é aquela conversa estruturada para processar o que aconteceu, oferecer acompanhamento psicológico para quem precisar, tudo isso faz muita diferença. Uau, que jornada, hein? Foi muita informação, mas acho que deu para ter uma boa visão. Recapitulando tudo que a gente conversou, fica muito claro que a psicologia não é só um detalhe, um extra na segurança do trabalho. Ela é uma peça central mesmo, ela está em tudo. Em como a gente percebe os riscos, como o estresse afeta a gente se comunica, como a gente aprende, como os líderes atuam, como a cultura da empresa é construída. Exato. A mensagem principal é essa visão sistêmica. A segurança não é só uma questão técnica ou só comportamental. Ela emerge dessa interação super complexa entre as pessoas, a tecnologia, a organização do trabalho, a cultura. E olhar para os fatores psicológicos e sociais, entender como eles funcionam, não é um luxo, é parte essencial da prevenção de acidentes e, mais do que isso, da criação de ambientes de trabalho que sejam genuinamente saudáveis, seguros e onde as pessoas possam florescer, né? Não é só evitar o negativo, é promover o positivo também. Perfeito. E para a gente terminar, deixar uma provocação final para o nosso ouvinte refletir, uma coisa que surge dessas rápidas mudanças que a gente está vivendo no mundo do trabalho. A nossa fonte até menciona desafios como a indústria 4.0, o trabalho remoto. Pensando nisso, de que maneira será que a inteligência artificial, a automação crescente no trabalho, podem estar criando novos riscos psicossociais, talvez alguns que a gente nem consiga enxergar direito ainda, e como que a psicologia pode nos ajudar a antecipar e a lidar com esses desafios futuros da segurança? Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa análise. Até a próxima.